Ela foi humilhada diante de todos, traída por quem mais confiava e desacreditada até pelos que diziam ser seus amigos. Mas ninguém imaginava que aquela mulher iria se levantar mais forte do que nunca. Colisão. Hoje você vai conhecer a história de Clara, a mulher que transformou dor em vitória e provou para o mundo inteiro que nada é impossível quando se tem coragem. Capítulo 1. O dia em que disseram que eu não podia. Quando todo mundo ri de você, é fácil acreditar que eles estão certos, mas é aí que começa a mudança. A chuva caía com força naquela manhã cinzenta, mas nada conseguia ser mais pesada do que o nó no meu peito. Eu estava parada na porta de vidro do prédio da empresa onde trabalhei por 8 anos, com uma caixa de papelão nos braços e uma pilha de olhares atravessados sobre mim. Eles não sabiam metade da história, ou pior, sabiam só o que quiseram acreditar. Meu nome é Clara Duarte, 32 anos, e até aquele dia eu era gerente de projetos na L&V Consultoria. Ou melhor, fui gerente de projetos, até o momento em que a traição veio de onde eu menos esperava. Tudo começou 3 semanas antes, quando o novo diretor, Henrique Vasconcelos, um homem com um sorriso fácil e um veneno ainda mais rápido, chegou para reorganizar a empresa. Ele se aproximou de mim de forma estranhamente atenciosa, pedindo relatórios, elogiando minha organização, até me convidando para reuniões estratégicas que antes eram exclusivas da alta cúpula. Eu, tola que era, achei que finalmente estava sendo reconhecida pelo meu esforço. Mas, enquanto eu trabalhava dia e noite para entregar resultados, Henrique costurava uma narrativa sórdida, que eu estava desviando clientes para concorrentes, que meus erros estavam custando dinheiro à empresa e que minha atitude autoritária afastava a equipe. Tudo mentira. O golpe final veio na reunião geral. Ele abriu um telão com provas, e lá estavam e-mails editados, relatórios adulterados e mensagens fora de contexto. A sala inteira me olhava como se eu fosse uma criminosa. Meu chefe direto, Marcelo, que eu considerava quase como um irmão, abaixou a cabeça e não disse uma palavra. Eu não tive nem chance de me defender. O veredito foi rápido: demissão por justa causa. Saí carregando aquela caixa como se fosse o peso de todos os anos de dedicação desperdiçados. Mas, pior que perder o emprego, foi sentir que ninguém acreditou em mim. No caminho para casa, chovendo, meu celular vibrava sem parar com mensagens, umas debochadas, outras de pena, e até um áudio da minha ex-melhor amiga, Lívia, dizendo: "Eu sempre achei que você queria subir passando por cima dos outros. Agora o mundo está vendo quem você é de verdade." Aquilo me cortou fundo. Não só pela acusação, mas porque Lívia era a única pessoa para quem eu contará meus planos, meus sonhos e até meus medos. Mas eu não sabia que ela fazia parte de tudo. Quando disseram que eu não podia. Continuação. A caixa nos meus braços estava encharcada antes mesmo de eu chegar no ponto de ônibus. Cada passo que eu dava parecia mais pesado do que o anterior, como se a cidade inteira me observasse, comentando baixinho, julgando. Eu sabia que, no fundo, era só paranoia, mas quando você é humilhada publicamente, o mundo parece menor, sufocante, cheio de olhos e bocas afiadas. No ônibus, sentei perto da janela e encarei meu reflexo embaçado pelo vidro molhado. Eu não parecia mais a mulher de antes. O batom borrado, o cabelo grudado no rosto pela chuva, a blusa que antes era branca agora manchada de respingos. Mas o que realmente tinha mudado, estava no olhar. Era como se eu tivesse perdido algo que não sabia que carregava, a crença de que o esforço sempre vence. Enquanto o ônibus balançava, meu celular voltou a vibrar. Mensagens no grupo de ex-colegas, alguns debochando, outros fingindo solidariedade. Mas havia um número desconhecido. Cliquei. Acha mesmo que pode sair dessa? Você não sabe com quem está mexendo. Meu coração disparou. Quem me mandaria algo assim? E como tinham conseguido meu número pessoal, que quase ninguém sabia? A resposta veio minutos depois, de outro número anônimo. O Henrique não é seu único problema. Cuidado em quem confia. Guardei o celular, tentando acalmar minha respiração. Não era hora de enlouquecer com ameaças. Mas uma parte de mim já sabia, aquilo não era só sobre perder um emprego. Era sobre algo muito maior. Quando cheguei em casa, encontrei um envelope pardo no chão, empurrado por baixo da porta. Abri com cuidado. Dentro, havia cópias impressas de conversas de WhatsApp, minhas, com a Lívia, onde eu falava sobre estratégias de clientes e planos da empresa. Mas havia um detalhe: algumas mensagens não eram minhas. Elas tinham sido claramente forjadas, mas misturadas com coisas reais que eu tinha dito. O pior? Tudo parecia autêntico. Na última página, havia uma frase escrita à mão.
Você foi ingênua demais. Isso é só o começo. Passei a noite em claro, repassando tudo na cabeça. As reuniões exclusivas com o Henrique, a mudança repentina de comportamento da Lívia, o silêncio covarde do Marcelo, nada era coincidência. Alguém queria me destruir de um jeito planejado, calculado. Mas naquele momento, no fundo do poço, aconteceu algo que mudaria tudo. Eu percebi que não tinha mais nada a perder. E quando uma mulher não tem mais nada a perder, ela se torna perigosa. No dia seguinte, acordei cedo. Não para chorar. Não para me esconder. Mas para começar. A primeira coisa que fiz foi ligar para Rafaela, uma amiga de faculdade que agora trabalhava como investigadora particular. Nós não nos falávamos há anos, mas quando contei por cima o que tinha acontecido, ela não hesitou. Clara, isso fede a armação. Me encontra hoje à tarde. E traga tudo que você tiver, documentos, prints, qualquer coisa. A segunda coisa que fiz foi criar uma conta nova de e-mail e redes sociais. Se queriam me vigiar, iam precisar trabalhar mais para isso. E a terceira, foi me olhar no espelho e prometer que ninguém nunca mais ia dizer que eu não podia. Capítulo 2, o silêncio antes da tempestade. A cafeteria onde marquei com a Rafaela ficava num canto discreto do centro, uma daquelas que quase ninguém percebe, mas que serve o melhor café da cidade. Eu cheguei 15 minutos antes. Não por ansiedade, mas porque queria observar. Nos últimos 2 dias, senti como se estivesse sendo seguida. Não via rostos familiares, mas sentia olhares que duravam um segundo a mais que o normal. Quando Rafaela chegou, foi como se o ar do lugar mudasse. Ela sempre teve essa presença forte, cabelo curto, olhar afiado, postura de quem sabe mais do que diz. Vestia um blazer preto que contrastava com o batom vinho, e o celular nunca saía da mão. Antes de me contar tudo, quero te perguntar uma coisa, ela começou, sem sorrir. Existe alguém que lucraria muito se você sumisse? A pergunta ficou ecoando. Pensei no Henrique, claro. Mas ele não era do tipo que se mexia tanto para destruir alguém, preferia que os outros fizessem o trabalho sujo. A Lívia, ela sim teria motivos, principalmente depois de eu ter conseguido fechar o contrato que ela queria. Mas, seria só isso? Não sei se é só uma pessoa, respondi, mexendo no café sem bebê-lo. Parece que é um grupo. Rafaela me fez passar todos os documentos e prints. Olhou, analisou, fez anotações rápidas. Isso foi feito com cuidado. Quem plantou essas mensagens sabia como deixar tudo crível. E mais, não foi só por dinheiro. Tem algo pessoal aqui. A frase ficou pesada. Eu sempre pensei que traição profissional fosse só sobre poder e lucro. Mas e se fosse sobre vingança? Quando saímos da cafeteria, Rafaela me segurou pelo braço. Não olhe agora, mas há um homem no carro prata do outro lado da rua. Ele não está aqui por coincidência. Meu estômago revirou. Seguimos andando como se nada estivesse acontecendo. Na esquina, ela puxou o celular, tirou uma foto rápida e murmurou. Placa clonada. Isso complica. Naquela noite, recebi um áudio da Rafaela. Clara, eu vasculhei alguns nomes que você me deu. O Henrique está envolvido em uma rede de empresas de fachada. E a Lívia, bom, ela não é só sua ex-colega. Ela tem ligação familiar com um dos sócios ocultos. As peças começam a se encaixar. Eu fiquei parada no meio da sala, ouvindo o áudio 3 vezes. Toda a sensação de perseguição, todas as ameaças anônimas, eram parte de algo muito maior. E eu não sabia se estava preparada para descobrir até onde ia. Mas o destino não esperou. Às 23 horas, alguém bateu na minha porta. 3 toques firmes. Olhei pelo olho mágico. Ninguém. Mas havia outro envelope no chão. Dentro dele, apenas uma foto. Eu, sentada na cafeteria com a Rafaela, naquele mesmo dia. Abaixo, escrito a caneta. Você está sendo observada. O silêncio antes da tempestade. A cafeteria onde marquei com a Rafaela ficava num canto discreto do centro, uma daquelas que quase ninguém nota, mas que serve o melhor café da cidade. Eu cheguei 15 minutos antes. Não por ansiedade, mas por hábito. Sempre aprendi que quem chega antes vê mais do que quem chega no horário. E naquele dia, eu queria ver. Do meu lugar, perto da vitrine, observava o movimento lá fora. Pessoas indo e vindo, passos apressados, conversas cortadas pelo som do trânsito. Mas havia algo diferente, ou talvez fosse apenas a minha imaginação, já saturada pela sensação de estar sendo seguida. Desde a última reunião no escritório, 2 dias atrás, sentia olhares que se demoravam um segundo a mais, carros que pareciam desacelerar quando eu passava,
e aquele desconforto que não se explica com lógica. Rafaela chegou pontual, como sempre. Ela nunca foi de atrasos, dizia que atraso era a primeira pista de desorganização. Trazia um blazer preto impecável, cabelo curto e perfeitamente alinhado, batom vinho que contrastava com a pele clara e um olhar que parecia enxergar a alma das pessoas. Sentou-se diante de mim sem sorrir. Antes de você me contar tudo, quero te fazer uma pergunta, disse, firme. Existe alguém que lucraria muito se você simplesmente assumisse? Fiquei alguns segundos em silêncio. A pergunta dela era simples, mas carregava uma implicação pesada. Eu sabia que o Henrique, meu ex-sócio e ex-companheiro, teria tudo a ganhar se eu desaparecesse da jogada. Mas o jeito dele nunca foi de agir diretamente, preferia manipular peças, usar terceiros. Já a Lívia, ela sim teria um prazer pessoal em me derrubar. A última vez que a vi, ela me olhou como quem prometia um acerto de contas. Mas e se fosse mais do que isso? Não sei se é só uma pessoa, respondi, mexendo na xícara sem beber. Parece que é um grupo. Rafaela inclinou-se para a frente. Me passa tudo. Mensagens, prints, qualquer coisa. Eu deslizei meu celular para ela e mostrei as ameaças, os documentos falsos, as transferências suspeitas. Ela analisava cada detalhe como se montasse um quebra-cabeça invisível. Fazia anotações rápidas num caderno pequeno, de capa gasta. Isso foi feito com cuidado. Quem armou isso sabia o suficiente para deixar tudo plausível. Ela levantou os olhos. E não é só dinheiro. Isso tem algo pessoal. Aquilo pesou. Sempre pensei que traição profissional fosse movida apenas por poder ou lucro. Mas pessoal, isso significava que havia ódio. E ódio é combustível perigoso. Saímos juntas da cafeteria, mas antes de atravessarmos a rua, Rafaela segurou meu braço discretamente. Não olhe agora, sussurrou. Carro prata, parado do outro lado. O motorista não está aqui por coincidência. Continuei andando como se nada tivesse acontecido. Meu coração disparou, mas mantive o passo. Rafaela tirou o celular do bolso, aparentemente para mandar uma mensagem, mas clicou discretamente uma foto do carro. Placa clonada, murmurou. Isso significa que quem está atrás de você tem recursos. E sabe o que está fazendo. Naquela noite, recebi um áudio dela. Clara, eu investiguei alguns nomes. Henrique está envolvido em uma rede de empresas de fachada, todas abertas nos últimos 6 meses. A Lívia, bom, ela não é só sua ex-colega. Ela tem ligação de sangue com um dos sócios ocultos do Henrique. As peças estão se encaixando. Fiquei parada no meio da sala, ouvindo o áudio 3 vezes. Então era isso. Não era coincidência, não era paranoia. Era uma caçada. Às 23 horas, alguém bateu na minha porta. 3 toques firmes. Olhei pelo olho mágico, ninguém. Mas no chão, havia um envelope pardo. Dentro dele, apenas uma foto, eu e Rafaela, na cafeteria, naquela tarde. Abaixo, escrito à mão. Você está sendo observada. Não dormi naquela noite. Ao amanhecer, decidi que, se eles queriam guerra, eu não ficaria esperando o próximo golpe. Nos dias seguintes, comecei meu próprio jogo. Mantive minha rotina aparente, academia de manhã, trabalho no escritório improvisado, reuniões com clientes. Mas, nos bastidores, passei a investigar. Entrei em contato com antigos parceiros que deviam favores, revisei contratos, procurei rastros digitais. E então encontrei algo, uma transferência de valor alto para uma conta no exterior, feita por uma das empresas fantasmas ligadas ao Henrique. Curiosamente, 2 dias depois dessa transferência, começaram as ameaças contra mim. Coincidência? Difícil acreditar. Enviei os dados para Rafaela. Horas depois, ela me ligou. Clara, isso é maior do que eu pensava. Essa conta pertence a um braço financeiro de um grupo especializado em operações ilegais. O tipo de gente que não deixa rastros, a menos que você saiba onde olhar. E eu sabia. Ou, pelo menos, estava aprendendo rápido. O contra-ataque começou pequeno, um e-mail anônimo, disparado para um jornalista investigativo que eu conhecia de vista. Nele, apenas um dossiê inicial, com provas parciais e perguntas direcionadas. Eu sabia que ele não resistiria à isca. O segundo passo foi mais arriscado, marcar uma reunião falsa com um investidor que, na verdade, era um contato da Rafaela infiltrado. O objetivo era simples, fazer Henrique acreditar que eu estava tentando vender informações sigilosas, e, com isso, forçá-lo a se mexer. Quanto mais ele se movesse, mais rastros deixaria. O problema é que,
quando você começa um jogo desses, nunca sabe até onde ele vai escalar. E naquela noite, ele escalou. Cheguei em casa e encontrei a porta entreaberta. Meu coração bateu no pescoço. Entrei devagar. Nada parecia fora do lugar, até que vi na cozinha um copo com água, ainda suado, como se tivesse sido usado minutos antes. E sobre a mesa, um bilhete. Pare agora. Último aviso. O cheiro de perfume masculino ainda pairava no ar. Esse foi o momento em que entendi, não dava mais para recuar. Ou eu derrubava cada um deles, ou eles acabariam comigo. E eu nunca fui do tipo que aceita perder. A primeira contraofensiva. A chuva tinha parado, mas o cheiro de terra molhada ainda impregnava o ar. Clara estava sentada na beira da cama, o celular em mãos, lendo e relendo a mensagem que havia recebido na noite anterior. Era curta. Objetiva. Quase cruel. Se você aparecer na reunião de amanhã, todo mundo vai saber o que você esconde. Ela não precisava adivinhar de quem vinha. O tom, a ameaça velada, a forma como as palavras eram escolhidas, tudo gritava o nome de Beatriz, sua antiga amiga, ou melhor, a mulher que usou cada segredo compartilhado para se transformar na sua maior inimiga. Mas Clara não estava mais na mesma posição vulnerável de meses atrás. Não depois de tudo que havia perdido e de como foi forçada a aprender, na marrã, a se levantar. Ela se levantou, atravessou o quarto e foi até a pequena mesa onde seu notebook estava aberto. Não hesitou. Digitou rápido, acessando pastas e arquivos que vinham sendo preparados há semanas. Se Beatriz queria expor um segredo, Clara iria expor uma verdade ainda mais devastadora. Quer jogar sujo, Bia? Murmurou para si mesma, com um meio sorriso frio. Então vamos ver quem aguenta a queda. No dia seguinte, a sala de reuniões da empresa estava carregada de tensão. Aquela não era uma reunião comum. O novo investidor, Roberto Farias, estaria presente, e todos sabiam que sua palavra pesava mais do que a de qualquer diretor. Clara entrou na sala com passos firmes, mesmo sentindo o coração acelerar. Olhou diretamente para Beatriz, que já estava ali, com o rosto maquiado e um sorriso falso. Você veio, disse Beatriz, num tom baixo, como se não esperasse que Clara tivesse coragem. E você vai sair, respondeu Clara, antes de sentar-se. Beatriz franziu a testa, confusa, mas não respondeu. Quando a reunião começou, Clara permaneceu em silêncio por longos minutos, apenas observando. Roberto falava sobre números, projeções e novos contratos. Foi quando Beatriz, em um movimento ensaiado, pediu a palavra. Antes de continuarmos, disse ela, com uma expressão que simulava preocupação, acho que precisamos tratar de algo sério. É sobre a senhora Clara Moreira. O silêncio na sala foi imediato. Todos os olhares se voltaram para Clara, mas ela não moveu um músculo. Ela, Beatriz começou, mas não teve tempo de terminar. Clara abriu seu notebook, girou-o para todos e projetou na tela principal um conjunto de documentos. Já que o assunto sou eu, vamos falar de mim, sim. Mas vamos falar de todos os fatos. Sua voz estava controlada, mas carregava uma frieza cortante. Aqui está o contrato que a senhora Beatriz assinou com uma empresa concorrente enquanto ainda ocupava cargo de diretoria aqui. Isso, senhores, é quebra de cláusula de confidencialidade e conflito de interesses. A sala explodiu em murmúrios. Beatriz ficou pálida, abrindo e fechando a boca como se buscasse uma defesa. Isso é mentira. Gritou ela, mas Clara não recuou. É mentira? Clara clicou em outro arquivo, exibindo e-mails e transferências bancárias. Porque aqui estão as mensagens, assinadas digitalmente, e os comprovantes de pagamento que você recebeu. Quer que eu continue? O investidor, Roberto, ergueu a mão, pedindo silêncio. Olhou para Clara por alguns segundos, depois para Beatriz. Senhora Beatriz, creio que a sua posição aqui está insustentável. Sua voz era calma, mas letal. A senhora está oficialmente afastada de qualquer atividade na empresa até segunda ordem. Beatriz se levantou, furiosa, mas sabia que não tinha saída. Ao passar por Clara, sussurrou. Isso não acabou. Clara apenas respondeu, ainda olhando para a tela do computador. Você tem razão. Só está começando. Depois da reunião, Clara voltou para casa exausta, mas com um sentimento novo queimando dentro dela, satisfação. Pela primeira vez em muito tempo, não tinha apenas se defendido, tinha atacado. Mas ela também sabia que Beatriz não era o único problema. O que vinha a seguir seria muito mais perigoso. Porque, no mundo em que Clara estava entrando,
expor alguém significava cavar a própria cova se não estivesse preparada para todas as retaliações. E as retaliações começaram mais rápido do que ela esperava. No dia seguinte, seu carro foi vandalizado. A tinta preta riscava a lataria com a palavra traidora. E, dentro de um envelope deixado no para-brisa, uma nova mensagem. Se você acha que venceu, é porque não viu o próximo movimento. Clara fechou os olhos por um segundo, respirou fundo e sorriu. Então vamos jogar. E dessa vez, ela jogaria para vencer, custasse o que custasse. Capítulo 3, o jogo fica mais sujo. O som metálico da chave girando na porta ecoou pelo apartamento silencioso. Clara entrou com passos rápidos, ainda sentindo no corpo a adrenalina do dia anterior. O carro vandalizado não tinha sido apenas um ataque físico, era um recado. Alguém estava disposto a ultrapassar qualquer limite para quebrá-la. Ela largou a bolsa no sofá, ligou o notebook e abriu a pasta nomeada como Plano B ali, em centenas de arquivos e pastas, estava seu verdadeiro arsenal. Provas, registros, gravações e dados que havia coletado discretamente nos últimos meses. Enquanto a tela carregava, Clara olhou pela janela. A noite estava fria, e um nevoeiro denso cobria a rua, tornando as sombras mais escuras e indistintas. Por um instante, sentiu a estranha sensação de estar sendo observada. Não é paranoia, murmurou, lembrando do envelope no carro. Eles estão me seguindo. E eles não era apenas Beatriz. A jogada na reunião tinha atraído a atenção de outros inimigos, pessoas que antes a ignoravam, mas agora viam nela uma ameaça real. Na manhã seguinte, Clara recebeu uma ligação inesperada. Senhora Clara Moreira? Aqui é Ana Paula, da redação do Jornal Metropolitano. Recebemos informações sobre um suposto desvio de verba no seu departamento. Gostaríamos de ouvir seu lado antes de publicar. Clara fechou os olhos e respirou fundo. A jogada era óbvia: destruir sua reputação publicamente. Quem passou essa informação? Perguntou, já sabendo a resposta. Não podemos revelar fontes, respondeu a jornalista, seca. Mas o material é convincente. Então venha até o meu escritório amanhã, disse Clara, a voz firme. Traga tudo que recebeu e eu mostro que é convincente de verdade. Ao desligar, Clara sabia que não poderia esperar passivamente. A partir daquele momento, a estratégia mudaria. Ela não seria apenas defensiva, começaria a desmontar cada um de seus inimigos, um por um. O primeiro alvo não seria Beatriz. Era Marco Silveira, diretor financeiro, um homem que sorria em público, mas controlava uma rede paralela de contratos falsos. Ele era mais perigoso que Beatriz porque sabia se esconder melhor. Clara marcou um encontro com uma antiga fonte, Lucas, um ex-funcionário da empresa que havia saído sob acusações forjadas. Encontrarão-se num café discreto, longe do centro. Clara, você tem ideia do risco que está correndo? Perguntou Lucas, ao vê-la sentar-se. O Marcos não brinca. E eu também não, respondeu ela, deslizando um pendrive pela mesa. Preciso que você confirme se esses dados batem com os registros que você tinha antes de sair. Lucas conectou o pendrive no notebook e começou a ler os arquivos. Em poucos minutos, levantou os olhos, sério. É pior do que eu imaginava. Esses números não só confirmam o esquema, como mostram que ele desviou dinheiro até do fundo de emergência da empresa. Clara sorriu de canto. Então é hora de acender o pavio. Naquela noite, Clara enviou, de forma anônima, todo o material para o conselho administrativo da empresa e para a mesma jornalista que havia ligado mais cedo. Mas deixou um detalhe estratégico: incluiu indícios que ligavam Marcos a Beatriz. Era um golpe duplo. 2 dias depois, o escândalo estourou. Manchetes estampavam: diretores envolvidos em esquema milionário de desvio de verbas. Empresária afirma que provas foram entregues por fonte anônima. Marcos tentou negar, Beatriz acusou armação, mas o estrago já estava feito. E, no meio de tudo, o nome de Clara aparecia apenas como possível testemunha. Era um movimento perfeito, ela atacava sem se expor. Mas a resposta veio rápido. Quando chegou em casa naquela noite, encontrou a porta entreaberta. O coração disparou. Entrou devagar, sem acender as luzes. Tudo parecia no lugar, até que viu, sobre a mesa da cozinha, uma única folha de papel. Nela, uma frase escrita à mão. Você não tem ideia de quem realmente está no jogo. E logo abaixo, uma fotografia, Clara conversando com Lucas no café. Eles sabiam que ela tinha aliados. E estavam deixando claro que iriam atrás de todos. Clara fechou os punhos. Então que venham, sussurrou.
mas que estejam prontos para perder. Capítulo 4 – O inimigo invisível. A madrugada estava pesada. Clara não conseguiu dormir depois de encontrar o bilhete e a foto. Passou horas revisando mentalmente cada movimento dos últimos meses, tentando entender onde estava a brecha. Quem mais poderia estar no jogo além de Beatriz e Marcos? A resposta veio às 5h23 da manhã, na forma de uma mensagem criptografada no celular. Não confie no conselho. O buraco é mais fundo. O número era desconhecido. A mensagem sumiu em menos de 10 segundos. Clara sabia o que aquilo significava. Alguém dentro do conselho estava coordenando os ataques, e não era para proteger Beatriz ou Marcos, mas para limpar o caminho para algo maior. Primeiro passo: caçar o vazio. Clara foi para o escritório mais cedo do que o habitual. O prédio ainda estava quase vazio, apenas o segurança da madrugada e a equipe de limpeza circulavam. Ela acessou os registros internos e puxou relatórios que poucos tinham permissão de ver. No meio dos contratos e atas, encontrou algo que gelou seu sangue. Um documento aprovado pelo conselho que autorizava a venda de uma parte estratégica da empresa para uma corporação fantasma sediada em Luxemburgo. O comprador era representado por um homem chamado Guilherme Duarte. Clara conhecia o nome. Guilherme era um fantasma corporativo, um especialista em destruir empresas por dentro, comprando ações de forma silenciosa até assumir o controle total. E se ele estava no tabuleiro, todos os ataques contra ela eram apenas distrações para encobrir o golpe principal. Segundo passo: abrir os olhos certos. Clara não podia enfrentar Guilherme sozinha. Precisava de alguém dentro do conselho que estivesse fora do alcance dele. E a única pessoa que preenchia esse perfil era Dr. Renato Vasques, um conselheiro veterano, conhecido por sua integridade, e por não gostar de Beatriz. Marcou um encontro num restaurante discreto. Quando Renato chegou, trazia no rosto a expressão de quem sabia mais do que dizia. Clara, disse ele, tomando um gole de café. Você está cutucando um ninho de cobras. Eu já percebi, respondeu ela, colocando na mesa uma cópia do contrato com a empresa fantasma. O senhor reconhece essa assinatura? Renato olhou o papel e estreitou os olhos. Isso foi aprovado na última reunião, mas eu não estava presente. Foi deliberado sem quórum. Clara, você tem noção do que isso significa? Significa que Guilherme já tem um pé dentro. E, se ele conseguir o outro, a empresa está perdida. Renato respirou fundo e se inclinou para a frente. Eu posso te ajudar, mas não oficialmente. Eles vão tentar me derrubar se descobrirem. Clara assentiu. Eu não preciso que o senhor se exponha. Só preciso que me dê o caminho para chegar até ele. Terceiro passo: cutucar o predador. No mesmo dia, Clara usou um movimento arriscado. Enviou uma mensagem diretamente para Guilherme Duarte. Não de forma aberta, mas através de um intermediário que sabia que o contato chegaria até ele, um advogado especializado em fusões e aquisições que já tinha trabalhado para ambos. A mensagem era simples. Se quer jogar comigo, apareça. A resposta veio 3 dias depois, numa ligação com número privado. Clara Moreira, a voz era calma, mas carregada de ameaça. Eu estava esperando que você me procurasse. E eu estava esperando que você fosse mais discreto, retrucou. Seus ataques estão me custando tempo, mas não estão me tirando do tabuleiro. Guilherme riu. Ainda não. Mas você vai perceber que, no fim, sempre foi só uma peça descartável. Isso é o que veremos. Ele desligou sem se despedir. Quarto passo: revelar o jogo para quem precisa saber. Clara sabia que não poderia enfrentar Guilherme apenas nos bastidores. Precisava expor uma parte do jogo publicamente, mas sem mostrar todas as cartas. Preparou um dossiê parcial e o enviou para a mesma jornalista que havia tentado atacá-la antes. Quando a matéria saiu, o impacto foi imediato. Manchetes falavam de negociações suspeitas envolvendo empresas de fachada. Não citavam Guilherme diretamente, mas criavam pressão suficiente para que ele tivesse que se mexer. Quinto passo: contra-ataque calculado. No dia seguinte, Clara recebeu uma nova ameaça, desta vez mais explícita, um envelope com a chave do seu carro e uma nota. Se continuar, não será apenas o carro. Clara fechou os olhos, sentindo a raiva pulsar. Ameaçá-la já era grave, mas mexer com sua vida pessoal era a linha final. Pegou o celular, discou para um contato que não usava há anos, um investigador particular chamado Braga, especialista em segurança corporativa e contra-espionagem. Preciso que encontre tudo sobre Guilherme Duarte. Endereços, contatos, fraquezas. E rápido. Braga riu do outro lado. Isso vai custar caro.
Pode mandar a conta, disse Clara. O preço de perder é maior. Enquanto aguardava, Clara sabia que estava entrando no território mais perigoso até agora. Guilherme não era apenas um inimigo, ele era um caçador. Mas, desta vez, a presa estava disposta a morder de volta. Capítulo 4, O Inimigo Invisível. Parte 2, Entrando na Sombra. O investigador Braga não era homem de meias palavras. 2 horas depois da ligação, ele estava no escritório de Clara, com um pendrive e um maço de fotos impressas. Aqui está o começo. Ele jogou o material sobre a mesa. Guilherme não é só um predador corporativo. Ele tem conexões com políticos, juízes e até membros da polícia. Esse homem compra silêncio. Clara pegou a primeira foto. Nela, Guilherme estava num jantar luxuoso com um senador influente e um juiz aposentado. Em outra, surgia ao lado de um diretor de banco que, segundo Braga, já tinha falido 3 empresas acidentalmente antes de sumir do mapa. E mais, continuou Braga, abrindo o pendrive no notebook de Clara, ele tem um histórico de eliminar rivais de forma limpa. Gente que desaparece, é destruída publicamente ou tem a vida pessoal exposta até não sobrar nada. Clara sentiu um frio na espinha, mas não deixou transparecer. O que ele tem agora contra mim? Perguntou, firme. Braga clicou numa pasta marcada com o nome dela. Lá estavam cópias de mensagens, fotos de encontros que ela nunca lembrava de ter sido fotografada, e até um áudio de uma conversa privada que ela teve meses atrás com Marcos. Isso, Braga apontou para a tela, ele vai usar para te pintar como instável e antiética. Mas tem algo que pode jogar contra ele também. Ele abriu um arquivo de vídeo. Era uma gravação de Guilherme, em um escritório, recebendo um envelope grosso de um homem de terno. A filmagem era de baixa qualidade, mas a voz de Guilherme estava clara. Certifique-se de que o contrato falso seja assinado antes da reunião do conselho. Depois, desapareça. Clara sorriu de lado. Isso é ouro. A primeira armadilha. Clara sabia que não poderia simplesmente vazar o vídeo. Guilherme era esperto e provavelmente diria que era montagem. Precisava criar uma situação em que ele mesmo confirmasse aquelas palavras diante das pessoas certas. Ela marcou, através de um intermediário, um suposto acordo com Guilherme para encerrar a guerra e se encontrar em um hotel. Na verdade, o quarto já estaria equipado com câmeras e microfones escondidos, operados por Braga e sua equipe. No dia do encontro, Clara chegou com calma, usando um vestido elegante, mas discreto. Guilherme entrou sorrindo como se fosse o dono do lugar. Vejo que decidiu aceitar a realidade, disse ele, sentando-se à frente dela. Nem tudo é o que parece, respondeu Clara, medindo cada palavra. Mas se for para evitar mais prejuízos, talvez possamos chegar a um entendimento. Guilherme relaxou, mas não percebeu que, a cada frase, Clara estava conduzindo a repetir e confirmar detalhes do esquema sujo que Braga já tinha documentado. E ele caiu direitinho. O risco aumenta. Horas depois, com o material gravado, Clara sabia que tinha uma bomba nas mãos. Mas também sabia que Guilherme não ficaria parado. Na manhã seguinte, recebeu um e-mail sem remetente, apenas com um link. Ao clicar, abriu-se um vídeo editado para parecer que ela estava discutindo um suborno com Marcos. Braga, que estava ao lado dela, fez um gesto para fechar. Isso é só o começo. Ele vai soltar isso publicamente se sentir que está perdendo. Clara se levantou, decidida. Então vamos fazer ele sentir exatamente isso. Capítulo 4, O Inimigo Invisível. Parte 3, Contra-ataque nas sombras. Clara sabia que a pressa era inimiga da vitória, mas também que hesitar poderia custar caro. O vídeo que tinha em mãos era um trunfo poderoso, mas precisava ser usado no momento exato, e para isso, ela tinha que preparar o terreno. A primeira etapa foi escolher os alvos certos. Não seria Guilherme diretamente, mas as pessoas e instituições que davam sustentação ao império dele. Braga ajudou a mapear a rede. Advogados de fachada, sócios em empresas de fachada, jornalistas comprados para escrever matérias investigativas contra os rivais. Vamos plantar pequenas bombas, explicou Braga. Nada que ele possa associar diretamente a você, mas que vão minar a confiança do círculo dele. Clara fez um aceno discreto. E vamos fazer ele achar que o ataque vem de dentro. O primeiro golpe. Na semana seguinte, um colunista financeiro de um jornal importante publicou, de forma anônima, que um dos contratos mais lucrativos da empresa de Guilherme tinha cláusulas ilegais e poderia ser alvo de investigação federal. A notícia se espalhou como pólvora. Ações da empresa despencaram 8% em um único dia. No conselho,
começaram as reuniões emergenciais. Guilherme, por sua vez, estava mais agressivo do que nunca. Ligou para Clara, voz carregada de raiva. Isso tem sua marca. Do que está falando, Guilherme? Respondeu ela, fingindo inocência. Eu nem acompanho mais as notícias sobre sua empresa, estou ocupada demais cuidando da minha. Ele desligou sem se despedir. Braga, que ouvia tudo no viva voz, comentou. Ele está mordendo a isca. Logo vai cometer um erro. Jogando com as emoções. Para acelerar o desgaste, Clara começou a acionar velhos contatos no mercado, espalhando que Guilherme estava vendendo ações em nome de terceiros para cobrir um rombo milionário. No jantar de gala de uma associação empresarial, ela apareceu deslumbrante, sorridente, e cumprimentou alguns dos antigos aliados de Guilherme. As câmeras registraram cada abraço e aperto de mão. No dia seguinte, blogs de fofoca de negócios já falavam em mudança de alianças e cheiro de traição no ar. A reação de Guilherme. Guilherme, encurralado, decidiu contra-atacar com força. Enviou a um grande portal de notícias o vídeo manipulado que insinuava que Clara estava envolvida em corrupção. O que ele não sabia é que Clara já esperava isso. Antes que o vídeo fosse ao ar, ela, através de um jornalista aliado, divulgou provas técnicas de que aquele material era adulterado. Resultado, o ataque voltou contra ele. A opinião pública começou a questionar até onde Guilherme iria para destruir rivais. No conselho, alguns membros começaram a se afastar discretamente. É assim que se começa a derrubar um império, disse Braga, entregando a Clara um novo dossiê. E eu acho que já temos o suficiente para a próxima fase. Clara sorriu, mas seus olhos tinham um brilho frio. Então está na hora de parar de brincar. Capítulo 4, O inimigo invisível. Parte 4, O golpe público. Clara não acreditava em sorte, acreditava em preparo. Cada passo que tinha dado até agora, cada boato plantado, cada reunião estratégica, cada aparição calculada, tinha sido parte de um roteiro que agora chegava ao seu clímax. O vídeo original, onde Guilherme negociava contratos ilegais e mencionava pagamentos para autoridades, era a carta final. Mas se ela soltasse aquilo de forma direta, ele iria gritar montagem e tentar se colocar como vítima. Clara precisava criar um cenário onde a própria defesa dele se tornasse uma confissão. O convite armadilha. Ela pediu a Braga que organizasse discretamente um painel sobre ética e transparência empresarial em um dos maiores congressos de negócios do país. O evento teria transmissão ao vivo, jornalistas presentes e a presença de nomes fortes do mercado. O detalhe, um dos palestrantes confirmados era Guilherme. Ele não vai resistir a aparecer em um evento desses, comentou Braga. O ego dele não deixa. Exato, respondeu Clara. E é lá que ele vai se expor. A preparação. Durante as semanas que antecederam o evento, Clara liberou para jornalistas de confiança pequenos trechos de conversas antigas de Guilherme, nada comprometedor o suficiente para derrubá-lo ainda, mas o bastante para criar expectativa de que algo grande estava por vir. Enquanto isso, ela treinava seu discurso. Não queria atacar diretamente. Queria fazer perguntas que parecessem ingênuas, mas que o forçassem a se justificar, e, ao se justificar, confirmar o conteúdo do vídeo. O dia do golpe. O auditório estava lotado. As câmeras, posicionadas em todos os ângulos. Guilherme entrou vestindo um terno impecável, sorriso confiante, e fez questão de apertar a mão de Clara para as lentes. A mesa de debate começou com assuntos neutros: regulação, competitividade, inovação. Guilherme falava com segurança, seduzindo parte da plateia. Então, quando foi a vez de Clara, ela pediu licença para levantar uma questão importante sobre ética empresarial. Guilherme, todos aqui sabem do seu histórico de sucesso, mas recentemente surgiram dúvidas sobre métodos de negociação e pagamentos fora de contrato. O que você tem a dizer para quem acha que essas práticas são antiéticas? Houve um murmúrio no auditório. Guilherme sorriu, mas o sorriso era tenso. Clara, você sabe que no mundo dos negócios há muita inveja. Essas acusações vêm de concorrentes frustrados. Entendo, disse ela, pausando. Então, se aparecesse um vídeo onde o senhor, em sua própria voz, mencionasse pagamentos estratégicos para acelerar processos, o senhor diria que é falso? O ar no auditório ficou pesado. Guilherme tentou rir. Vídeos podem ser editados, qualquer um sabe disso. Clara apenas olhou para as câmeras e disse: então é bom que todos assistam e tirem suas próprias conclusões. Nesse momento, a equipe de Braga, nos bastidores,
Transmitiu o vídeo completo e sem cortes no telão e ao vivo para milhares de espectadores. As expressões de choque tomaram conta da plateia. Guilherme ficou paralisado, sem resposta. Os jornalistas já digitavam freneticamente em seus celulares. A queda começa. Em poucas horas, as redes sociais estavam tomadas pela gravação. Investigações foram abertas. Patrocinadores anunciaram o rompimento de contratos. Clara deixou o evento sem pressa, sorrindo discretamente. Sabia que aquilo não era o fim, era apenas o primeiro grande golpe público. Ele vai tentar se levantar, disse Braga, caminhando ao lado dela. E é aí que eu vou derrubá-lo de vez, respondeu Clara. Capítulo 5 – O jogo virou de vez. Bloco 1. O céu daquela manhã estava cinzento, carregado de nuvens densas, como se pressentisse que algo grande estava prestes a acontecer. Clara olhava pela janela de seu novo escritório, ainda pequeno, mas muito mais seu do que qualquer sala luxuosa que tivera quando estava sob as ordens de quem a humilhou no passado. Agora, cada conquista vinha do próprio suor e da estratégia que arquitetava com paciência. Desde o último golpe que dera em Jonas e sua equipe, a cidade inteira começara a falar sobre ela. O que antes era apenas fofoca maldosa sobre a garota que perdeu tudo, agora era respeito, curiosidade e até medo. Clara não apenas estava se reerguendo, ela estava ganhando terreno de um jeito que deixava seus inimigos sem fôlego. Mas ainda havia um problema que a impedia de descansar: a traição de Paula. A antiga amiga que a apunhalou pelas costas, roubando clientes e entregando segredos ao lado de Jonas, ainda estava solta por aí. Pior, estava se aproximando de Ricardo, um empresário influente que Clara vinha tentando conquistar como aliado. Se ela colocar as mãos nesse contrato antes de mim, vai ser um desastre, Clara pensou, apertando o punho sobre a mesa. Decidida a agir antes que Paula pudesse se infiltrar mais, Clara marcou um jantar com Ricardo. O encontro seria em um restaurante discreto, no centro da cidade. Clara planejava mais do que uma simples conversa de negócios. Seria o momento de virar a chave na cabeça dele e mostrar que apostar nela era mais inteligente do que se alinhar a qualquer um dos seus inimigos. Quando chegou ao restaurante, vestia um vestido preto simples, mas de corte impecável. Ricardo já estava à mesa, e a primeira frase dele foi uma prova de que Paula vinha trabalhando rápido. Sabe, Clara, a Paula me disse coisas preocupantes sobre você. Que é impulsiva. Que não cumpre acordos. Clara não piscou. Olhou diretamente nos olhos dele e respondeu, com calma. Então ela não contou que foi ela quem quebrou o nosso último acordo? Ou que vendeu informações para a concorrência? O silêncio dele mostrou que, no fundo, ele não confiava totalmente em Paula. Era só questão de tocar as cordas certas. Ricardo, eu não preciso que você confie cegamente em mim. Quero que confie nos resultados. E isso eu posso entregar. Ela então abriu uma pasta e mostrou projeções financeiras, contatos estratégicos e um plano para que o projeto dele não apenas desse certo, mas crescesse acima do esperado. Ele folheou os documentos, e um leve sorriso se formou em seus lábios. Você realmente fez o dever de casa, muito bem. Acho que podemos conversar sobre parceria. Enquanto isso, Paula recebia uma mensagem de Jonas. Ela está ganhando terreno. Temos que atacar agora. Prepare-se. Eles não imaginavam que Clara tinha algo guardado para eles, algo muito maior que um simples contra-ataque. Capítulo 5 – O jogo virou de vez. Bloco 2. 3 dias depois do jantar com Ricardo, Clara já tinha a assinatura dele em contrato. O documento, além de garantir um investimento substancial, também incluía uma cláusula de exclusividade que impedia Paula ou qualquer outro concorrente de trabalhar com ele pelos próximos 2 anos. Foi um golpe silencioso, mas devastador. Quando Paula descobriu, o áudio que mandou para Jonas foi puro veneno. Ela não só fechou com ele como me bloqueou de qualquer chance no mercado. Se não acabarmos com essa mulher agora, ela vai nos engolir. Jonas, por outro lado, estava cada vez mais pressionado. Sua empresa enfrentava problemas de fluxo de caixa, investidores estavam desconfiados, para piorar, boatos sobre seus métodos antiéticos estavam começando a circular. Ele sabia que, se Clara continuasse ganhando espaço, a ruína seria questão de tempo. Foi então que decidiram jogar sujo, mais sujo do que nunca. Numa manhã chuvosa, Clara recebeu um e-mail anônimo com anexos. Ao abrir, encontrou fotos adulteradas e documentos falsos que a ligavam a um suposto esquema de fraude. Era uma armadilha perfeita para destruir sua reputação caso caísse na imprensa. Mas, ao invés de entrar em pânico,
Clara respirou fundo e ligou para Lucas, seu contato na Polícia Federal. Alguém que ela havia ajudado no passado, e que lhe devia um favor. Lucas, recebi algo que pode me dar muito problema. Mas acho que você vai se interessar pela origem disso. Lucas não só analisou o material como conseguiu rastrear a fonte, um servidor ligado à própria empresa de Jonas. Com a prova em mãos, Clara percebeu que tinha a oportunidade perfeita para virar o jogo de vez. Na mesma semana, ela organizou um evento beneficente em um hotel de luxo. O convite foi aberto, e tanto Jonas quanto Paula receberam convites por engano. A presença deles seria inevitável, afinal, precisavam manter as aparências. Quando chegaram, Clara os recebeu com um sorriso afiado, no meio do salão, pediu a atenção de todos. Antes de prosseguirmos, quero mostrar algo importante. Transparência é tudo nos negócios. No telão, começaram a aparecer as provas da armação, datas, rastreamento de IP, e-mails trocados. A plateia murmurava, jornalistas anotavam furiosamente, e Jonas suava como se estivesse sob um holofote de interrogatório. Eu não precisava ter feito isso publicamente, disse Clara, olhando diretamente para ele, mas achei que todos deveriam saber quem tenta vencer trapaceando. Paula ficou pálida. Jonas, vermelho. E Clara? Ela estava no controle absoluto. O silêncio após a apresentação foi cortante. Alguns convidados evitavam até olhar para Jonas e Paula, enquanto outros gravavam discretamente com seus celulares. Em poucos minutos, o vídeo já estava circulando nas redes sociais. Jonas tentou manter a compostura. Aproximou-se de Clara, forçando um sorriso. Isso foi baixo, Clara. Sussurrou entre dentes. Você acha que ganhou, mas ainda não me viu brigar de verdade. Ela, no entanto, não se intimidou. Jonas, você confundiu bondade com fraqueza. E isso foi o seu maior erro. Sem dar chance para resposta, Clara se virou e continuou a conduzir o evento, arrecadando fundos recordes para a causa beneficente que havia escolhido. O resultado foi duplo. Sua imagem pública ficou ainda mais fortalecida e Jonas saiu de lá completamente exposto. 2 dias depois, as manchetes eram implacáveis. Empresário é acusado de tentar incriminar concorrente. Documentos vazados ligam Jonas Martins à sabotagem corporativa. Investidores começaram a retirar dinheiro de sua empresa. A bolsa reagiu mal. E, como se não bastasse, um antigo sócio decidiu abrir um processo contra ele por fraude em contratos. Paula, vendo que o navio estava afundando, começou a se distanciar discretamente. Tentou até se reaproximar de Clara com mensagens cordiais, mas não obteve resposta. Enquanto isso, Clara se preparava para sua próxima jogada. Ela sabia que Jonas não desistiria fácil, e que ainda haveria contra-ataques. Por isso, reforçou sua equipe de segurança, fechou parcerias estratégicas e começou a planejar um projeto internacional que colocaria seu nome no mapa global. Mas, numa noite de domingo, quando achou que finalmente poderia relaxar, recebeu um telefonema de Lucas. Clara, acho que você precisa saber. Jonas está tentando fazer um acordo com um grupo que não joga limpo. Eles têm histórico de ameaçar famílias para conseguir o que querem. Clara ficou em silêncio por alguns segundos. Sabia que essa nova fase não seria apenas sobre negócios, estava prestes a entrar em um território perigoso, onde qualquer passo em falso poderia custar caro demais. Ela fechou os olhos, respirou fundo e respondeu. Então é hora de eu mostrar que não sou só boa de estratégia. Sou boa de guerra. Capítulo 6, Flores que nascem do concreto. Parte 1, Início da sequência contínua. O amanhecer trazia uma luz fria sobre Lisboa, refletindo a intensidade dos últimos acontecimentos na vida de Clara. O que antes parecia um labirinto de traições e golpes, agora começava a se transformar em terreno fértil para seu próprio império. Cada inimigo derrotado não era apenas uma vitória, era uma lição, uma raiz que se fincava mais fundo dentro de sua estratégia. Desde que expôs Jonas e Paula no evento beneficente, Clara passou a ser considerada não apenas uma empreendedora inteligente, mas uma mulher capaz de planejar e executar movimentos que deixavam até os rivais mais astutos atonitos. Mas ela sabia que o jogo não terminaria ali. Inimigos feridos eram os mais perigosos, e Jonas estava longe de desistir. Enquanto a cidade acordava sob a bruma matinal, Clara revisava relatórios e estratégias em seu escritório. Sua equipe havia dobrado desde a última crise, atraída não apenas por seu talento, mas pelo magnetismo de sua liderança. Cada novo membro trazia habilidades únicas, e Clara sabia como maximizar cada força, transformando a diversidade em vantagem. Clara,
disse Lucas, entrando silenciosamente, tenho notícias preocupantes. Jonas formou uma nova aliança com investidores estrangeiros dispostos a investir em seus esquemas duvidosos. Se não reagirmos rápido, ele pode recuperar terreno. Clara franziu o senho. Não havia tempo para hesitar. Então é hora de levar a guerra para fora das sombras, respondeu, com um sorriso frio. Precisamos de visibilidade. Precisamos de impacto. Ela reuniu a equipe e delineou um plano audacioso, uma campanha que exporia, de forma pública e incontestável, cada ação ilegal de Jonas, enquanto simultaneamente construía a imagem de Clara como líder ética, determinada e visionária. O primeiro passo foi estratégico: aproveitar os contatos de Ricardo e outros aliados para iniciar auditorias externas, que, quando publicadas, mostrariam discrepâncias financeiras na empresa de Jonas. Enquanto isso, Paula continuava sendo um problema, mas Clara decidiu transformá-la em peça-chave de seu próprio jogo. Ela precisava que Paula acreditasse que ainda tinha algum poder, para então manipular suas ações a favor de Clara. Parte 2, sequência contínua. Do lado de fora do escritório, Lisboa fervilhava com rumores. A mídia, sempre ávida por escândalos, começou a especular sobre possíveis fraudes empresariais, e Clara percebeu que podia usar isso a seu favor. Uma entrevista estratégica, conduzida de forma a parecer casual, seria suficiente para direcionar a narrativa. Clara, temos que ser sutis, avisou Braga, consultor estratégico. Se formos muito agressivos, podemos gerar reação contrária. A sutileza é para os fracos, respondeu Clara, com firmeza. O que precisamos é de um impacto que ninguém possa ignorar. Naquele mesmo dia, ela concedeu uma entrevista a um jornal de grande circulação. A conversa foi pautada por sua trajetória, suas conquistas recentes e, discretamente, referências à ética, transparência e responsabilidade empresarial. Sem mencionar Jonas, suas palavras plantaram uma semente na mente dos investidores: questionamento. Enquanto Clara conduzia sua estratégia, Jonas e Paula estavam cada vez mais desesperados. Cada movimento dela criava uma reação em cadeia que eles não conseguiam controlar. Foi então que Clara decidiu lançar a fase seguinte de seu plano: infiltrar aliados em áreas críticas da empresa rival, obtendo informações internas que permitiriam antecipar cada ação de Jonas. O primeiro alvo foi o departamento financeiro, onde um funcionário recém-contratado, secretamente aliado de Clara, começou a documentar irregularidades e inconsistências. Cada dado colhido seria usado no momento certo, expondo Jonas sem que ele tivesse qualquer chance de defesa. Parte 3, sequência contínua. As semanas seguintes foram intensas. Clara passou dias em reuniões, analisando relatórios e ajustando estratégias. Cada detalhe contava: e-mails, horários de reuniões, padrões de comportamento, tudo era anotado e estudado. Sua determinação era inabalável. Cada passo errado de Jonas reforçava sua confiança. Durante uma noite especialmente chuvosa, Clara recebeu um telefonema de um informante. Um antigo sócio de Jonas estava disposto a revelar documentos que comprovavam transferências suspeitas. A informação poderia destruir não apenas Jonas, mas qualquer pessoa que tivesse se beneficiado de seus esquemas. Ele vai tentar negociar a exposição comigo, pensou Clara. Mas tudo faz parte do jogo. No encontro, Clara manteve postura firme, ouvindo atentamente e analisando cada palavra do sócio. Ofereceu garantias de proteção e sigilo, obtendo não apenas os documentos, mas também um aliado inesperado para fases futuras do plano. Enquanto isso, Paula, percebendo que Clara estava se fortalecendo a passos largos, começou a agir de forma mais desesperada, tentando recuperar influência. Mas cada ação dela era prevista por Clara e transformada em vantagem. A ex-amiga se tornava uma ferramenta involuntária de destruição de si mesma, alimentando o plano que Clara arquitetava há meses. Parte 4, sequência contínua. O ponto culminante do capítulo 6 foi a conferência de imprensa organizada por Clara. Ela escolheu um local simbólico, transmitido ao vivo para toda a mídia nacional, e convocou jornalistas, investidores e líderes empresariais. No palco, Clara apresentou provas documentais, e-mails e registros financeiros que expunham cada irregularidade de Jonas. Mas não parou por aí. Destacou, de forma elegante, sua própria trajetória de ética e perseverança, criando um contraste claro entre sua liderança e a desonestidade dos concorrentes. A reação foi imediata. A mídia repercutiu cada detalhe, investidores retiraram o apoio de Jonas, e Paula foi completamente desacreditada. Clara, por outro lado, consolidou sua posição como uma líder estratégica e resiliente,
capaz de transformar cada golpe sofrido em oportunidade. O capítulo fechou com Clara contemplando a cidade do alto de seu escritório, olhando para o horizonte e pensando em cada passo futuro. Não era apenas sobre vingança ou justiça, era sobre construir algo sólido, baseado em ética, inteligência e coragem. Cada flor que nascia do concreto, cada vitória conquistada, era a prova de que ela não apenas sobrevivera, mas estava pronta para dominar o jogo em que outros tentaram destruí-la. Capítulo 7 – O preço da vitória. O sol surgia no horizonte, mas a cidade parecia ainda tomada por sombras. Clara sabia que a calmaria era apenas aparente. Cada vitória recente atraía novos inimigos e testava sua resiliência. Jonas e Paula haviam perdido terreno, mas não desistiriam tão facilmente. Enquanto revisava os relatórios de sua equipe, Clara recebeu um telefonema inesperado. Era Lucas. Clara, há um movimento suspeito na filial do Norte. Parece que alguém está tentando sabotar os contratos que fechamos com Ricardo. Ela respirou fundo, sem demonstrar preocupação. Sabia que cada ataque era uma oportunidade de fortalecer sua posição. Prepare a equipe de contingência. Quero cada detalhe documentado. E avise Ricardo que estamos lidando com uma possível tentativa de sabotagem. O contra-ataque silencioso. Clara sabia que agir de forma agressiva seria arriscado. Em vez disso, optou por um contra-ataque silencioso, infiltrar aliados dentro da operação rival, coletando informações sobre planos futuros e fraquezas. Cada movimento dela era calculado, cada decisão tomada com precisão cirúrgica. Enquanto isso, Paula tentava reconquistar aliados, oferecendo promessas vazias e alianças traiçoeiras. Mas Clara antecipava cada passo, transformando a própria imprudência de Paula em oportunidades. No coração desse jogo, Clara começou a perceber algo ainda mais importante: a necessidade de consolidar não apenas vitórias temporárias, mas uma base sólida de aliados leais, pessoas que acreditassem em sua visão e não apenas em sua capacidade de vencer. A infiltração de confiança. A estratégia seguinte envolvia ganhar a confiança de figuras-chave no círculo de Jonas. Clara sabia que ele dependia de alguns aliados para manter a fachada de sucesso. Ela enviou mensagens discretas, reuniões casuais, pequenos favores estratégicos, tudo para construir uma rede que pudesse fornecer informações cruciais no momento certo. Foi nesse processo que conheceu Rafael, um ex-funcionário de Jonas que havia sido injustamente demitido. Clara percebeu imediatamente o potencial dele: inteligência, discrição e um profundo ressentimento pela antiga liderança. Se me ajudar a expor Jonas, terá não apenas justiça, mas também uma oportunidade de crescimento real, disse Clara, firme. Rafael aceitou. A aliança foi selada com segredo absoluto, cada passo planejado para não levantar suspeitas. O conflito pessoal. Enquanto o plano se desenrolava, Clara enfrentava um conflito interno. A linha entre justiça e vingança começava a se confundir, e ela se questionava: até onde posso ir sem me perder? Ela lembrava de cada humilhação, cada traição, cada noite de lágrimas silenciosas. Mas também sabia que sua força vinha de tudo isso. Cada cicatriz emocional era combustível para a coragem, cada erro do passado, lição para o futuro. Foi então que decidiu consolidar sua marca pessoal. Não apenas vencer, mas se tornar referência de ética e determinação, mostrando que a dor pode ser transformada em poder, sem se tornar amarga. O primeiro confronto público. O momento crucial do capítulo aconteceu durante uma conferência empresarial de grande repercussão. Jonas não podia recusar o convite, sua presença era necessária para manter aparências. Clara preparou cada detalhe: perguntas estratégicas, evidências documentais, e aliados posicionados em ponto-chave da plateia. Quando a sessão começou, Clara fez questão de iniciar com sutileza. Suas perguntas pareciam inocentes, mas cada palavra pressionava Jonas, levando-o a revelar mais do que desejava. Jonas, no último trimestre, houve uma série de transações que chamaram a atenção de auditores externos. Você poderia explicar como garantiu que tudo estava dentro da legalidade? Ele sorriu, tentando disfarçar nervosismo. Bem, tudo foi feito dentro das normas da empresa, obviamente. Clara permaneceu calma, deixando o silêncio pesar sobre ele. Então, com um gesto, ativou uma apresentação no telão mostrando registros precisos de transações suspeitas, contratos manipulados e comunicação interna comprometedora. O público ficou em choque. Jornalistas digitavam freneticamente. Cada movimento de Jonas era acompanhado e registrado. A plateia percebia que Clara estava no controle absoluto do jogo. A reviravolta. Enquanto Jonas tentava se justificar,
Rafael, infiltrado na equipe rival, forneceu informações em tempo real a Clara, e-mails, mensagens de texto e gravações que reforçavam as evidências já expostas. Paula, percebendo que a situação escapava de suas mãos, tentou intervir, mas cada ação dela era prevista e neutralizada por Clara. A antiga amiga tornava-se peça involuntária do próprio colapso, acelerando a queda de Jonas. Quando a conferência terminou, Clara não apenas tinha exposto os rivais, mas consolidado sua imagem como líder estratégica e ética. A repercussão foi imediata: artigos em jornais, compartilhamentos em redes sociais, investidores reconsiderando alianças, e novos parceiros surgindo espontaneamente para se unir a ela. Fechamento do capítulo. À noite, Clara sentou-se em seu escritório, olhando para a cidade iluminada. Cada conquista recente não apenas fortalecia sua posição, mas também reforçava algo que aprendeu ao longo de sua trajetória. A verdadeira força não está apenas em vencer, mas em transformar dor e traição em crescimento e liderança. O capítulo 7 encerra com Clara percebendo que, embora tivesse vencido várias batalhas, a guerra ainda estava longe de terminar. Novos inimigos surgiriam, e desafios ainda maiores aguardavam. Mas, desta vez, ela não seria surpreendida. Clara estava pronta, mais forte, mais estratégica e absolutamente determinada a conquistar o que merecia, com inteligência, coragem e ética. Capítulo 8 – O Labirinto das Sombras. A cidade acordava sob um céu cinza, refletindo o turbilhão que Clara sentia por dentro. Embora tivesse vencido Jonas e Paula em várias frentes, ela sabia que o perigo nunca desaparecia completamente. Cada vitória atraía novos inimigos, e cada passo precisava ser cuidadosamente calculado. Enquanto revisava relatórios no escritório, Lucas entrou com notícias preocupantes. Clara, há rumores de que um grupo desconhecido está tentando derrubar a reputação da sua fundação. Eles enviaram e-mails anônimos para parceiros e investidores, com acusações falsas. Clara franziu o senho, respirando fundo. Ela sabia que atacar diretamente seria precipitado. Precisava de estratégia, inteligência e paciência. Vamos rastrear a origem. Quero todos os detalhes, disse, com firmeza. E prepare nossa resposta pública, mas de forma sutil, para não dar palco a eles. A nova ameaça. A investigação revelou que a ameaça vinha de um consórcio empresarial rival, interessado em dominar o mesmo setor em que Clara atuava. Eles eram discretos, mas perigosos, capazes de manobras legais e manipulações de mídia que poderiam desestabilizar qualquer líder. Clara percebeu que precisava de mais do que força. Precisava de alianças estratégicas e de inteligência operacional. Foi então que decidiu convocar um conselho de confiança, incluindo Ricardo, Rafael e alguns aliados discretos de setores estratégicos. Temos que jogar em várias frentes, explicou Clara. Transparência, inteligência, comunicação e proteção de aliados. Cada passo dele será previsto. Jogos de poder e traições. Enquanto Clara consolidava suas defesas, Paula tentava recuperar algum poder, agora se unindo a figuras menores que ainda confiavam em Jonas. Mas cada ação era monitorada. Clara sabia que transformar o jogo a seu favor exigia não apenas atacar, mas usar a imprudência dos inimigos contra eles mesmos. Em uma reunião estratégica, Rafael trouxe informações sobre uma possível sabotagem em um contrato importante. Se eles conseguirem manipular esse documento, todos os nossos investidores vão questionar a credibilidade da fundação. Clara respirou fundo, mas já tinha planejado. Então vamos transformar isso em oportunidade, disse, com um sorriso frio. Deixe que eles se exponham saginhos. O primeiro contra-ataque público. Clara decidiu que a melhor forma de neutralizar a ameaça era antecipar cada movimento. Ela organizou uma coletiva de imprensa, cuidadosamente calculada, em que anunciou um novo projeto internacional da fundação, destacando parcerias estratégicas e resultados já alcançados. Durante a apresentação, pequenas referências sutis foram feitas a boatos e ataques recentes, deixando claro que qualquer tentativa de sabotagem seria exposta com transparência. Jornalistas, investidores e líderes do setor começaram a perceber que Clara tinha controle absoluto do jogo. Enquanto isso, através de aliados infiltrados na rede rival, ela obtinha informações em tempo real sobre reações de Paula e Jonas. Cada passo deles era previsto e neutralizado, transformando cada tentativa de ataque em um tiro que saía pela culatra. O confronto direto. Em uma reunião privada com alguns investidores, Paula tentou intervir, tentando minar a credibilidade de Clara.
Mas Rafael, discretamente, apresentou documentos que comprovaram a integridade e a competência de Clara, enquanto evidenciavam as inconsistências de Paula. Toda ação tem consequência, disse Clara, olhando diretamente para Paula. E algumas são inevitáveis. Paula não pôde responder. A plateia percebeu claramente quem tinha poder real e quem estava sendo manipulada. Clara consolidava não apenas sua liderança, mas também sua imagem de estrategista implacável, porém ética. Clímax do capítulo. O capítulo culmina com Clara percebendo que, embora o labirinto das sombras estivesse cheio de inimigos, ela possuía algo que nenhum deles tinha: visão estratégica, aliados leais e uma determinação inabalável. Ao final do dia, enquanto contemplava a cidade do alto de seu escritório, Clara sorriu. Cada batalha, cada traição, cada risco calculado tinha fortalecido não apenas sua posição, mas também sua confiança. Ela sabia que desafios ainda viriam, mas agora estava pronta para enfrentá-los de frente. O jogo continua, murmurou para si mesma, mas desta vez, eu marco as regras. Capítulo 9. Quando a voz se torna movimento. Os dias após a vitória sobre Jonas e Paula trouxeram um misto de alívio e vigilância. Clara sabia que cada passo adiante exigiria atenção redobrada. A cidade parecia admirar sua trajetória, mas por trás das manchetes e dos aplausos, inimigos antigos e novos observavam, esperando qualquer sinal de fraqueza. Clara, porém, não tinha tempo para hesitar. Sua agenda estava cheia: reuniões internacionais, auditorias estratégicas, negociações de parcerias e, acima de tudo, planejamento de novos projetos para consolidar sua posição. Cada ação precisava ser calculada, cada decisão tomada com precisão. Enquanto revisava relatórios em seu escritório, Lucas entrou com notícias urgentes. Clara, um dos grupos que investigávamos, enviou uma proposta para minar a fundação. Eles querem usar influenciadores e mídia paga para criar boatos e questionar nossa credibilidade. Clara sorriu levemente, sem perder a compostura. Então é hora de mostrar o que significa transformar a dor em poder. Quero um contra-ataque que ninguém consiga ignorar. Estratégia global. A primeira ação foi expandir a fundação para além das fronteiras de Portugal. Clara percebeu que, para consolidar sua liderança, precisava criar impacto global. Ela traçou uma estratégia: cada projeto internacional seria divulgado com transparência total, destacando resultados concretos, histórias reais e parcerias sólidas. Enquanto isso, Paula tentava reconstruir sua imagem através de campanhas digitais, mas cada movimento dela era monitorado. Clara sabia que não precisava apenas vencer, precisava que a vitória fosse irreversível e pública. Clara organizou reuniões estratégicas com aliados internacionais, apresentando dados precisos, estudos de impacto social e projeções futuras. Cada apresentação era impecável, cada detalhe reforçava sua autoridade. A mídia começou a repercutir cada ação, transformando a fundação em referência de ética e eficácia. Reviravoltas e traições. Mesmo com o sucesso, Clara enfrentava traições inesperadas. Alguns aliados antigos, atraídos pela fama crescente, tentaram se apropriar de ideias ou tomar decisões que beneficiariam interesses próprios. Clara reagiu com firmeza, expondo discretamente as tentativas e estabelecendo regras claras de lealdade e transparência. Durante uma dessas crises internas, um ex-sócio de Jonas apareceu, oferecendo informações sobre novos esquemas que poderiam ameaçar não apenas a fundação, mas a própria segurança de Clara. Ela decidiu agir com cautela. Não podemos atacar de forma precipitada, disse a equipe. Mas vamos usar cada informação como alavanca estratégica. A reunião terminou com planos detalhados para neutralizar ameaças externas e consolidar alianças internas. Cada ação era coordenada, cada risco calculado. Clara não deixava nada ao acaso. O poder da voz. Ao mesmo tempo, Clara percebeu que o verdadeiro poder estava na comunicação. Ela começou a organizar palestras, webinars e eventos em que contava sua história, compartilhava aprendizados e inspirava mulheres em todo o mundo. Cada palestra se transformava em movimento, redes sociais compartilhavam seus vídeos, histórias de superação eram postadas, e mulheres antes caladas começaram a se sentir ouvidas. Clara percebeu que seu impacto ia além de negócios, ela estava transformando vidas. Foi nesse contexto que lançou o projeto Vozes do Concreto, onde cada mulher poderia contar sua história e receber apoio jurídico, psicológico e educacional. A iniciativa virou fenômeno global antes mesmo de ser completamente implementada. O confronto final com Paula e Jonas. Quando Jonas tentou um último movimento desesperado,
tentando desacreditar Clara através de um escândalo fabricado, ela já estava preparada. Com provas documentais, registros de auditorias externas e testemunhos de aliados, Clara expôs a tentativa de sabotagem de forma pública e contundente. Paula, por sua vez, tentou intervir, mas cada ação era prevista e neutralizada. Ambas ficaram expostas, enquanto Clara consolidava sua posição como líder indiscutível. A mídia transmitiu cada detalhe, reforçando a narrativa de Clara como estrategista ética, inteligente e resiliente. Clímax do capítulo. O capítulo culmina com Clara recebendo uma homenagem internacional. Em um evento com líderes globais, jornalistas e investidores, ela foi reconhecida não apenas pelos resultados concretos, mas pela capacidade de transformar dor em força e inspiração. Enquanto subia ao palco, Clara lembrou de cada humilhação, cada traição e cada noite de solidão. Cada obstáculo superado era agora uma raiz firme em seu crescimento. Ao olhar para a plateia, ela percebeu que não apenas havia vencido seus rivais, ela havia criado um movimento. A verdadeira vitória, disse Clara, emocionada, não está apenas em derrotar inimigos. Está em dar voz aos silenciados, em transformar dor em poder e inspirar aqueles que pensavam que jamais poderiam vencer. O capítulo termina com Clara contemplando o horizonte, consciente de que novas batalhas viriam, mas confiante de que, desta vez, ela ditaria as regras do jogo. Capítulo 10 – A Coroa da Vitória. O céu de Lisboa amanhecia tingido de dourado, como se anunciando um novo ciclo. Clara sabia que chegará o momento de consolidar tudo pelo que havia lutado. Cada batalha, cada traição, cada lágrima silenciosa a tinha preparado para este instante. Não era apenas sobre vencer inimigos, mas sobre construir um legado inabalável. Enquanto revisava os últimos relatórios da Fundação, Lucas entrou com informações urgentes. Clara, há um movimento internacional que tenta questionar a credibilidade da Fundação. Alguns concorrentes antigos estão tentando usar documentos falsos e acusações fabricadas. Clara sorriu, tranquila. Então vamos mostrar o verdadeiro poder da transparência, disse, com firmeza. Prepare tudo. Cada evidência, cada testemunho, cada dado será usado a nosso favor. A última grande jogada. Clara organizou um evento global, transmitido ao vivo para milhares de pessoas em todo o mundo. Durante meses, sua equipe havia coletado provas incontestáveis de irregularidades cometidas por antigos rivais, incluindo Jonas e Paula, e agora era hora de expor cada um deles. O evento começou com Clara narrando sua própria história, humilhações, perdas e traições. Mas, ao invés de mostrar amargura, ela transmitiu força, resiliência e esperança. Cada palavra era medida, cada gesto planejado para inspirar e gerar impacto. Quando a plateia estava totalmente engajada, documentos, gravações e mensagens foram exibidos, expondo a trama inteira de seus rivais. Jonas e Paula estavam presentes, sem reação possível, enquanto todos os presentes compreendiam a magnitude da vitória de Clara. Reviravoltas e surpresas. Mesmo com tudo planejado, Clara não podia prever que Paula ainda tentaria uma jogada desesperada, enviando acusações para investidores e jornalistas. Mas, graças à rede de aliados que Clara havia formado, cada movimento foi interceptado e transformado em prova contra Paula. Rafael, que atuava secretamente dentro da equipe rival, conseguiu captar tentativas de manipulação de contratos e e-mails fraudulentos. Cada tentativa de ataque foi neutralizada, e a narrativa de Clara saiu ainda mais fortalecida. Além disso, Clara revelou uma surpresa que ninguém esperava. Um projeto social inovador, Raízes do Futuro, que consolidaria sua fundação como referência global em empoderamento, educação e suporte a mulheres vítimas de abuso. A iniciativa contou com investimento internacional imediato, consolidando não apenas sua posição de liderança, mas seu legado duradouro. A vitória completa. Ao final do evento, Clara foi aplaudida de pé. Jornalistas, investidores, líderes empresariais e milhares de mulheres ao redor do mundo reconheceram não apenas sua competência, mas a forma ética e inspiradora com que conquistou cada vitória. Jonas e Paula ficaram desmoralizados publicamente, suas tentativas de sabotagem completamente expostas. Não havia mais espaço para dúvidas. Clara era a líder indiscutível, capaz de transformar cada golpe recebido em aprendizado e poder. Enquanto observava a cidade iluminada pela última luz do dia, Clara refletiu sobre tudo que havia conquistado. A verdadeira força não está em não cair, mas em levantar-se cada vez mais forte. Não é apenas sobre vencer inimigos, mas sobre inspirar e transformar vidas. E, pela primeira vez em muito tempo,
ela sentiu uma paz profunda. Cada lágrima, cada desafio e cada batalha havia levado a esse momento de plenitude e reconhecimento. Epílogo: o legado de Clara. Meses depois, a fundação expandiu internacionalmente, ajudando milhares de mulheres a encontrarem suas vozes. Clara foi convidada a palestrar em conferências globais, inspirando gerações a não se deixarem abater por injustiças ou traições. Sua história, de dor à vitória, tornou-se exemplo de superação, resiliência e coragem. Cada mulher que encontrou apoio na fundação sabia que era possível transformar humilhação em força, sofrimento em oportunidade e injustiça em aprendizado. E Clara, olhando para o horizonte, sabia que aquele era apenas o começo de um legado que jamais seria esquecido. Fim do capítulo 10 da história. Clara mostrou que nenhuma traição, nenhuma queda e nenhum não podem parar alguém determinado a vencer. Estrela brilhante. Se essa história tocou seu coração, deixa o seu like e polegar apontando para cima, se inscreve no canal e compartilha esse vídeo com alguém que precisa de motivação. Porque quando disseram que ela não podia, ela provou que já tinha vencido.